boa noite, conforme o dia, a hora, a conveniência e a oportunidade, na sessão da manhã, da tarde ou na sessão Corujão. Receba aí o meu abraço, meus cumprimentos, meus elogios. É muito bom e interessante te ver aí do meu ladinho. Cola em fila em ritmo. Vamos que vamos entreter. Estou aberto aí à sua participação. Estou aberto às suas dúvidas, à sua colocação. Nobres senhores, você tem direito à informação. Você tem direito de manter-se informado e atualizadíssimo. Sim, exatamente, nobres senhores. Muito bom te ver. Bem-vindo, bem-vinda. Ei! Aumenta o volume. Ei, bom te ver. Levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos, nobres senhores. Acerca de uma história fenomenal que aconteceu no nosso país, chamado que o Brasil está aqui no coração de cidadãos brasileiros. Essa história foi uma história verídica. O caso dos irmãos Naves. Tudo o que disse foi de medo e pancada. Exatamente, tudo o que disse foi de medo e pancada. Em 1937 teve início um dos casos mais célebres de injustiça e erro judiciário de nosso país. O caso dos irmãos Naves. Dois irmãos simples da cidade de Araguari, em Minas Gerais. São os protagonistas dessa triste história. Sebastião José Naves contava com 32 anos, enquanto seu irmão Joaquim Rosa Naves, 25 anos. Ambos trabalhavam na lavoura e a comercialização de cereais. Joaquim também era sócio de seu primo, Benedito Pereira Caetano, outra figura notável nesse episódio, e um caminhão Ford V8, que transportava o quê? Mercadorias. Temos aí três figuras: Joaquim Naves, Sebastião Naves e Benedito Caetano. Benedito compra muitas sacas de arroz, gasta de 136 contos de réis. Esperava que revendê-las e lucrar consideravelmente. Contudo, o preço do arroz cai e recebe apenas um cheque no valor de aproximadamente de 90 mil contos de réis por toda a mercadoria. Não haveria lucro. Aliás, a soma não cobriria todas as suas dívidas. Logo após receber o cheque, Benedito resolve sacá-lo. 2 dias depois desaparece. Os irmãos procuram o primo, que estava hospedado na casa de Joaquim, visitam sua amante. Floriza, o fornecedor e o comprador das sacas de arroz. Com o passar do tempo, a preocupação aumenta e eles procuram a polícia, relatando ao delegado Ismael do Nascimento dos últimos fatos. A polícia realiza busca. Porém, Benedito não estava na fazenda dos pais, nem em parte alguma. O inquérito é instaurado. Os irmãos Nave, bem como Floriza, José Lemos, comprador das sacas de café, e outros 2 amigos do desaparecimento são testemunhas. Eles recontam os últimos momentos com Benedito na festa de inauguração de uma ponte entre Araguari e Goiás. Joaquim explica que depois da comemoração, jantaram em casa e o primo resolveu sair para passear no parque de diversão, levando toda a importância de que era portador. Floriza conta que, na verdade, dançou com o desaparecido no cabaré naquela madrugada, mas não havia passado a noite juntos. Estava difícil resolver o sumiço de Benedito. A polícia não tinha pista e a pressão popular aumentava. Nada, tudo sem rumo. O povo inquieto, o delegado mal visto, mole mesmo, cara. Mas não era honesto, sensato. Não via, não atirava no escuro, podia acertar no outro,
Não queria ser perigo nem justo. Na busca por uma solução do caso, um delegado militar é convocado para conduzir as investigações. Francisco Vieira dos Santos, figura central para a transformação do episódio. No mesmo dia em que assume o posto, intima novas testemunhas, dentre elas José Prontidão, que trabalhava no mesmo ramo dos irmãos Naves, e afirma ter visto ou trabalhado com Benedito em Uberlândia, por tempo após seu desaparecimento. Dona Ana Rosa Naves, mãe dos irmãos e de mais de outros 12 filhos, viúva, contava com 66 anos. Foi ouvida pelo delegado e confirmou a versão de Prontidão. Em seguida, o delegado tomou o depoimento da esposa de Sebastião, Salvina, e de Joaquim, Antônia. Ambas sabiam que na noite anterior ao sumiço do primo, os irmãos estavam nas respectivas casas. Um amigo de Benedito, Orcalino da Costa, em seu testemunho sugeriu que os responsáveis pelo desaparecimento de Benedito eram os irmãos Naves. O delegado preferiu seguir esta última pista. Os Naves e a Prontidão são presos sobre muitas agressões. Passaram fome e sede. O último não aguenta a tortura por muito tempo. Modifica seu testemunho. Diz que os irmãos mandaram nos dizer aquelas coisas em troca de uma gratificação posterior. Deste modo, o delegado consegue a acusação que tanto desejava para revelar aquele crime, mas ainda esperava a confissão. Os irmãos continuam presos no porão da delegacia, nus, ainda sem receber alimento ou água, apanhando muito, porém nada diziam. Assim sendo, prende Dona Ana, retiram-lhe as roupas e mandam os filhos baterem na mãe idosa. E eles, obviamente, recusam. Todos são torturados. Dona Ana chega a ser estuprada, porém é solta após alguns dias e procura um advogado. Já não era a primeira vez em que ela procurava o Dr. João Alamim Filho, que por fim resolve defender os irmãos. O primeiro habeas corpus data de 1938 e relata a prisão ilegal dos irmãos Naves, com a finalidade de que confessem a sua suposta autoria ou responsabilidade pelo desaparecimento de Benedito Pereira da Silva. Novas testemunhas são ouvidas, como Guilherme Malta Sobrinho, que afirma ter visto o caminhão de Joaquim na madrugada do dia 23 de novembro, além de acreditar que os irmãos são os responsáveis pelo desaparecimento de Benedito. Enquanto isso, os irmãos continuam presos. O defensor dos Naves conta: dia a dia levava os presos para o mato, longe onde ninguém visse, nos ermos cerradões ou chapadas de criar emas, batia, despia, amarrava as árvores, cabeça para baixo, pés para cima, braços abertos, pernas abertas, untadas de mel, de melaço, insetos, formigas, moribundos, mosquitos, abelha. O sol tinia de quente, árvores ralas, sem sombra, esperavam de noite, cadeia, amarrados, amordaçados, água, só os corpos nus, frio, dolorido, para danar, para doer, para dar mais sede, para desesperar. Entretanto, a única técnica efetiva de tortura é a separação dos irmãos. Por um assassinato de Sebastião, e Joaquim, apavorado, não mais resiste e decide confessar o crime. Declara no dia 12 de janeiro de 1938 que ele e seu irmão convidaram Benedito para um passeio a Uberlândia e no meio do caminho decidiram tomar água na margem do rio. Nesse momento, Sebastião agarrou Benedito pelas costas e ele, Joaquim, introduziu uma corda no pescoço do primo, apertando-o. Desse modo, o primo desfaleceu e os irmãos acharam um pano em sua cintura, contendo a importância de 90 contos de réis, os quais foram postos em uma lata de soda, preparada anteriormente. Em seguida, atiraram o corpo do primo na cachoeira do Rio das Velhas. No caminho de volta para Araguari, escolheram uma moita de capim gordura entre duas árvores, onde cavaram um buraco e esconderam o dinheiro roubado. A última parte do plano
era procurar Benedito, assim que retornasse à cidade, para que não se tornasse suspeito de delito. O delegado levou Joaquim para que pudesse reconstituir o crime. Também houve busca e apreensão, que resultou negativa, já que não foram encontrados o pano que envolvia o dinheiro, e muito menos a lata com os 90 contos. Não havia o que procurar. É impossível encontrar objetos que nunca foram usados, pois tal crime não havia acontecido. Também não se achava o cadáver de Benedito. Destarte ignorava-se um exame de corpo de delito, direto ou indireto, e baseia-se somente em uma confissão. Joaquim estava desesperado para conferir alguma veracidade à sua confissão falsa que chegou a envolver seu cunhado, Ionzinho, que negou ter recebido os 90 contos de réis. Ele explicou que fazia negócios com o cunhado, mas só havia recebido 3 contos durante aquele período. As autoridades policiais também tentaram dar outro defensor aos irmãos, que inseguros recusam a oferta e mantêm como advogado João Alamim Filho. Também prende novamente Dona Ana, que se recusou a assinar o depoimento e contou: tudo quando se tem dito contra si é pura mentira. Pois é esta absolutamente inocente, que seus filhos e sua nora estão doidos. Se não estão doidos, confessaram ser autores de morte de Benedito, de medo de sofrer espancamento por parte da polícia. O processo é bastante tumultuado. Depois da denúncia do Ministério Público, ingressa o pai de Benedito como assistente de acusação. É importante ressaltar que Dona Ana também é acusada como cúmplice de latrocínio. Tanto os irmãos Návio quanto sua mãe ficaram presos durante a instrução do processo. As esposas são presas e até mesmo os filhos de Sebastião presos, privados de alimentação e agasalho, chegando a falecer o menor deles. O habeas corpus é impetrado, mas apesar de ser concedido em 5 de março de 1938, a ordem não foi cumprida. A decisão de pronúncia de 21 de março de 1938 aponta: o crime de que se ocupa esse processo é de espécie daqueles que exigem do julgador inteligência aguda, atenção permanente, cuidado extraordinário nos exames das provas, pois no juízo penal, onde está em perigo a honra e a liberdade alheia, deve o julgador preocupar-se com a possibilidade de um tremendo erro judiciário. No caso em apreço, em que o cadáver da vítima não apareceu, como não apareceu? Também o dinheiro furtado. A prova gira em quase que exclusivamente em torno de confissões prestadas pelos indiciados às autoridades policiais. Sendo notar que o patrono dos acusados, nas razões das folhas 143, informa ao juiz que tais confissões foram extorquidas e são produtos da truculência, dos maus tratos e da desumanidade que fez uso e abuso o delegado nas investigações primárias do delito. Apesar da exposição acima, conclui o juiz, é procedente a denúncia em relação aos irmãos Naves, entendendo pela improcedência somente em relação a Dona Ana, pois a sua cumplicidade se deu após o fato. Esquece de que a 90 contos também não pertencem integralmente à vítima. Aliás, apenas 1/10 daquela quantia lhe cabia. Os réus recorreram da decisão de pronúncia, mas o Tribunal de Apelação de Minas Gerais negou o provimento aos recursos. Por conseguinte, foram levados ao Tribunal do Júri em junho de 1938. O juiz meronino Raimundo de Lima Correia pergunta a Sebastião o que ele pode alegar em sua defesa e ele responde: o que assinou e consta no processo o fez medo e devido aos maus tratos recebidos da polícia, que o fizeram tomar purgante de 15 em 15 minutos, sentado sobre taxinhas, que foi amarrado e surrado até falar mentiras, embora resistindo durante 38 dias, que apanhou tanto que ficou com o corpo coberto de sangue, sofrendo injustiça e suplícios, que esses suplícios alcançaram sua própria mãe, o qual nua foi ser viciada na polícia, que jura sua inocência em nome de Deus e de seus filhos. Já quando o juiz indaga o outro réu, ele responde que não deve o crime lhe é imputado, que se falou à polícia o que consta dos autos foi o poder de pancadas,
e se confirmou o que havia dito a polícia no interrogatório feito pelo juiz no sumário. Foi devido à insinuação da própria polícia que lhe fez de ameaça extrema. Caso não confirmasse que teria sido bastante judiado na polícia, e pede a intervenção ao juiz para que cesse os maus tratos infligidos. O júri negou a autoria dos fatos aos acusados, absolvendo-se por 6 votos a 1. Contudo, os réus deveriam permanecer presos para o processamento da apelação. A promotoria interpõe recurso devido à decisão do júri não ser unânime. Dessa forma, os réus vão novamente julgados pelo Tribunal Popular. Em 1939 ocorre o segundo júri. Joaquim foi absolvido por 5 votos a 2 e Sebastião 6 a 1. Entretanto, cabe novo recurso do Ministério Público, tendo em vista a falta de unanimidade da decisão. Destarte em julho de 39, a Câmara Criminal do Tribunal de Apelação de Minas Gerais dá provimento ao recurso, cassação à decisão do júri. Os irmãos são condenados a cumprir pena de 25 anos e 6 meses de prisão, além de pagar multa sobre o valor do objeto roubado. A defesa pede revisão em 40, que é negada, apesar da pena ser reduzida para 16 anos e 6 meses. Em 42, os réus pedem indulto ao presidente Getúlio Vargas, que não é atendido. Em 46, consegue o deferimento do pedido de livramento da condicional e voltam para Araguari. Contudo, Joaquim sofre uma doença grave e morre em 48, em um asilo da cidade. Cabe agora a Sebastião provar sua inocência. Em 24 de julho de 52, o caso teve uma reviravolta, já que Benedito Pereira Caetano reaparece vivo na fazenda de seus pais, em Nova Ponte, e ele é visto por prontidão, que avisa sobre a ressurreição de Benedito a Sebastião, o qual, acompanhado de alguns policiais e de um repórter diário de Minas, dirige-se à fazenda para reencontrar o primo, tido como morto por todos aqueles anos. No momento do reencontro, Benedito teme, mas Sebastião o abraça e diz: graças a Deus te encontrei, para provar a minha inocência. Ninguém te quer matar. Vem para a cidade para o povo ver o que você está vivo e que eu sou inocente. Assim Benedito volta a Araguari, onde quase é linchado por conta da ira popular. É preso previamente, acusado da apropriação indébita. Fica detido por 9 dias, mas já havia decorrido o prazo prescricional da pena do suposto ilícito e sua prisão é relaxada. Após o reaparecimento de Benedito, Sebastião é viúva de Joaquim, pleitearam a revisão criminal cumulada com indenização ao qual é deferida em 53, cujo valor só será pago em 62. É importante ressaltar que na época dessa triste caso, o Brasil enfrentava um período ditatorial e os cidadãos tinham seus direitos e garantias limitados. A subversão à ordem democrática e jurídica deu ensejo à realização do que se pode ser considerado o maior erro judiciário brasileiro. Esse caso já foi palco da TV Globo, já passou em linha direta e outros documentários afora. Ao longo do caso, nota-se inúmeros desrespeitos tanto no direito material de suas vítimas, quanto à ordem processual vigente na época. Outro ponto relevante é a utilização da confissão como rainha das provas. O filme, o caso dos irmãos Naves, João Alamin, o advogado de defesa dos Naves, escreveu um livro descrevendo todo o processo envolvendo os irmãos Naves. A história foi adaptada. O caso dos irmãos Naves foi lançado em 67. Sebastião Naves foi interpretado por Raul e outras. A primeira cena já mostra Benedito fugindo da cidade de Araguari e segue contando a busca dos primos. O filme retrata fielmente as torturas sofridas pelas personagens dessa história. Já se nota uma mudança no clima das investigações quando o tenente militar assume o caso. Os interrogatórios são permanentes pelas cenas de sofrimento no porão da delegacia e as pessoas atordoadas assentem com aquilo que Francisco Vieira dos Santos dita ao escrivão: ao lerte,
Aulete Ferreira. Os inquiridos são figuras amedrontadas secundárias, títeres aos mãos dos militares. Outro ponto interessante é a presença de um quadro de Vargas ao fundo da sala do tenente, e também intimida os acusados e as testemunhas. Uma passagem muito importante é aquela que se realiza a busca pela lata de soda que conteria o dinheiro roubado. Nela fica nítida a grande subjugação de Joaquim em relação aos soldados, que a todo momento o mandam cavar com as mãos ou os possíveis locais onde tal lata estaria enterrada. Quando o advogado dos acusados, João Alamin Filho, interpretado por John, impetra o primeiro habeas corpus, discute com o juiz e diz que a justiça não tem que se haver com opiniões, mas com os fatos e com a lei. E a lei está sendo desrespeitada, é mais uma violência. Outra sequência perturbadora revela a tomada dos depoimentos das mulheres dos navios. As ameaças de violências sexuais são constantes, assim como a tortura empregada, que consistia na ameaça de derrubar um dos bebês que fica no colo de um soldado, e um punhal que está nas mãos do tenente. Já na cena em que é retratado o primeiro júri, tem seu embate entre advogados de defesa e seu eloquente discurso e respeito de um homicídio sem caráter e um roubo sem dinheiro, e a figura sombria do delegado militar, tentando coagir as pessoas presentes no tribunal. Por fim, vemos os irmãos presos, mesmo após as duas absolvições no júri popular, e as manchetes do jornal subsequente, que retrata aí o aparecimento do morto, e o processo de revisão, e o montante de indenização paga pelo Estado. Nobres senhores, obrigado aí pela sua participação. Esta história dos irmãos Naves que aconteceu em Araguari, Minas Gerais, foi o pior erro judiciário na ditadura militar de Vargas. Um grande de obrigado, um abraço aí para todos vocês. Bem-vindos! Estou indo, mas já volto agorinha.